acompanhar mais uma defesa. Daqui a pouquinho detalhes para você. A tribuna, convido o deputado Medeiros para fazer uso da palavra em 1 minuto. Senhora presidente, é só para fazer um destaque aqui. Eu estou vendo uma galera nas redes sociais, e aqui vou nomear um do deputado do Rio de Janeiro, fazendo um escândalo danado porque diz que o nosso ministro da Educação pediu para filmar as crianças cantando o hino nacional. Bem, estou extremamente escandalizado com isso. Mas o que eu achei relevante nessa indignação é que eu estou descobrindo que eles estão começando a ficar do lado da escola sem partido, deputado Frota. Isso demonstra muito bem que a gente estava no viés certo. Se o ministro não pode mandar uma carta para ser lida nas escolas, então isso significa que muito menos poderia haver doutrinação dentro da escola, fazer apologia por exemplo, no dia que nós estávamos discutindo a reforma da trabalhista, quando nós estávamos discutindo a reforma trabalhista, eles levavam um panfleto para levar para as crianças. É um avanço e muito obrigado. Deputado Mário Hering para fazer defesa do requerimento. Chegou a deputada Alice Portugal. A Alice vai... Cumprimentando os colegas, eu parabenizo o meu colega de partido, Gessé, pela sua fala que me precedeu, e reforçar o que ele já sabe, é um dos deputados, um dos colegas da casa, porque eu tenho mais carinho e afinidade ideológica. Eu venho, nesse momento, que é o tempo do nosso partido, parabenizar a nossa colega de PSL, a deputada federal Bia Kicis, que apresentou um novo texto, uma nova versão para o projeto do Escola Sem Partido, que agora, em minha homenagem, inclui um novo artigo que autoriza, na verdade, que lembra o direito que os alunos já têm de gravar os professores em qualquer momento de ilicitude. E como esse é um tema muito polêmico, eu trago também para casa uma situação que me comoveu bastante aqui do nosso estado. Aconteceu em Caçador, na escola Naya Gonzaga Sampaio. Uma aluna se sentiu extremamente ofendida com o comportamento de uma professora de história, fez um relato e toda a família dessa aluna acabou envolvida em um processo judicial que eu venho narrar aqui agora. E começo essa narrativa agradecendo ao deputado Kennedy e ao deputado Ismael, que me representaram muito bem em 2013, na minha primeira aparição nessa casa, ainda como professora na época, trazendo este mesmo assunto, o assunto da doutrinação, o assunto da hegemonia marxista nos currículos e na proposta curricular. Num relato do processo, inclusive numa manifestação da própria Associação do Escola Sem Partido, nós lemos o que a aluna diz, no seguinte: meu nome é Daniele Vitória Soares, tenho 14 anos, a gente está falando de uma pré-adolescente, de uma adolescente aqui, uma criança praticamente, um cidadão, uma cidadã catarinense numa situação vulnerável. E estudei por cerca de um ano na escola Naya Gonzaga Sampaio. No ano de 2017, quando comecei a cursar o 8º ano do ensino fundamental, havia comentários entre meus amigos sobre a nova professora de história, não vou mencionar o nome porque não convém, é apenas um exemplo, que era uma professora que passava pouco conteúdo, mas a maior parte da sua aula era explicativa. No início, essa professora não deixava clara a sua posição política, mas deixava alguns sinais. Nunca faltei com respeito a ela, mas as controvérsias se iniciaram quando, em uma aula, após ela ter passado o filme Lutero, que conta a história da Reforma Protestante, a professora comparou as vendas das indulgências que ocorreram na história com as igrejas de hoje em dia. Olha o que disse a professora, dizendo que o que Lutero fez foi em vão, pois os pastores, generalizando, estão roubando o dinheiro das pessoas, como acontecia naquela época. Essa professora também falou que alguém que queira ganhar muito dinheiro deve abrir uma igreja. Me senti constrangida pelo fato de ser cristã, e meus colegas sabiam disso. Logo após a aula, contei para minha mãe. Aí a aluna continua falando de um segundo episódio, onde ela estava, olha, que fato corriqueiro, com uma ferida no lábio, e a professora fez uma referência humilhando a aluna em público durante a aula, dizendo que aquilo era uma doença incurável
E a menina ficou tão constrangida que quase chorou. E vários outros episódios foram acontecendo com esta mesma professora de história, assim como eu, né? Para quem não sabe, sou professora de história há quase 10 anos. A aluna, completamente humilhada e intimidada, depois de recorrer à direção 2 vezes, chegou em casa e contou para sua mãe, contou para toda a família o que estava acontecendo. A mãe, numa reação compreensível de indignação, gravou um vídeo no celular relatando o fato e criticando o comportamento da professora. O que aconteceu? Ato contínuo, a professora, que humilhou a criança, que humilhou, ofendeu a aluna, processou a mãe, que se chama Rosana Soares, uma cidadã catarinense a quem eu quero demonstrar, verbalizar e registrar a minha solidariedade, movendo então uma ação judicial penalizando a mãe, a dona Rosana, perdeu essa ação, é de uma família humilde, foi condenada a pagar R$4.000 de indenização para a professora. Então você veja, além da humilhação que a criança foi submetida, a mãe ainda foi processada por tentar questionar esse fato. Eu gostaria de mencionar ainda, já vou passar a palavra para o meu colega Gessé, que a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, na sua decisão relacionada a um processo que sofri pelo MP, registrou o seguinte: não há direito que se sobreponha ao direito do ofendido, porquanto não há direito de ofender, de humilhar, de violentar crença ou consciência, muito menos em ambiente dedicado ao desenvolvimento da criança. Se o aluno tem a prerrogativa de denunciar a prática de ofensas em proselitismo político em sala de aula, tem por óbvio o direito de documentar a infração cometida. Como? Gravando com o celular, por exemplo. Permite uma parte? Claro. Deputada, sou adepto da sua luta na educação e por fatos como esses é que muitos professores repudiaram a senhorita quando você falou em filmar os professores em sala de aula. Eu acho que o professor que tem a sua conduta ilibada, ele não se preocupa se tem alguém filmando ou vigiando. Só aqueles que cometem atitudes como essa que você citou é que tem medo da câmera. Parabéns, conte comigo. Claro, pode falar. Deputada, lhe congratulo pelas posições e acredito muito salutar o seu posicionamento, e você aqui pode sempre fazer esse serviço justamente de lembrar a população que o professor, ele é uma profissão digna, como você, como a deputada mesmo é uma professora, mas ele não tem a liberdade de expressão. O que ele tem é a liberdade de cátedra, o que é muito diferente. E aí se mostra em abusos como esses relatados pelo relato dessa aluna e da mãe quando esses abusos acontecem. Então, meus parabéns para a deputada. Obrigada. Deputada, também sou favorável à escola sem partido e, embora tenhamos diferenças de forma e estilo, mas o princípio que Vossa Excelência defende, esse parlamentar também defende. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Kennedy, até porque foi ele que trouxe esse assunto para casa pela primeira vez lá em 2013. É uma honra te ouvir, Kennedy. Deputada Ana, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas suas posições. Eu acho que essa é uma casa plural, e isso significa o conceito do parlamento, aqui é o lugar da gente falar, mas permita-me dizer da minha alegria de tê-la aqui como deputada, de vê-la como deputada. Sua família, já os conheço há muito tempo, e se for alguns votos que eu perdi, do seu pai, da sua família, eu fico muito feliz porque eu perdi para você, e daí não dá para disputar esse voto, mas eu gostaria de deixar bem claro nosso posicionamento, da minha alegria de vê-la aqui. A primeira vez eu me lembro que Vossa Excelência, quando apareceu aqui, foi nesse telão de uma fala de um assunto relacionado a isso, e eu quero ficar muito contente. Já me sinto velho mesmo aqui, presidente, porque aquelas pessoas que nos seguiam agora começaram a entrar aqui, e a alegria de ver essa casa renovando. Seja bem-vinda à casa, deputada Ana. Obrigada, e para finalizar, sinalizo a intenção do PSL de apoiar, sim, o projeto do Altair, do deputado Altair, colega, que está arquivado e esperamos que volte à pauta. Vamos agora, continuando no Amazonas, com o deputado delegado Pablo. Delegado Pablo. Aqui, deputada. Olá.
Minha presidente, ilustre, bom lhe ver novamente, ilustres parlamentares aqui presentes, ocupo essa tribuna hoje para falar da situação grave que o Brasil vive em relação ao seu estado vizinho Venezuela. Por 12 anos eu segui a carreira de delegado de Polícia Federal e tive a oportunidade de chefiar a Delegacia de Imigração, aonde presenciei a vinda para o território brasileiro de dezenas de centenas de famílias de fugitivos daquele regime opressor que está avizinhando nosso país. O momento agora é de mudança. Precisamos que a classe intelectual do Brasil, que tanto se calou para a entrada desse governo ditatorial, agora se manifeste favorável à mudança que a Venezuela precisa, ao apoio ao Brasil e ao restabelecimento da democracia verdadeira naquele país que vem sendo oprimido por esse regime ditatorial de esquerda. A gente precisa que o nosso país vizinho seja socorrido. Para encerrar, nobre deputado. Para concluir, minha ilustre presidente, quero pedir que essa fala entre na Voz do Brasil e deixar o meu abraço aos meus amazonenses que me acompanham nas redes sociais. Deferido seu pedido, nobre deputado.